Vamos lá, galera. Vamos corrigir então a prova da Polícia Civil, que aconteceu agora no domingo. E a gente teve o gabarito oficial publicado pela Fundatec. Temos algumas divergências no nosso gabarito preliminar, algumas questões que a gente realmente vai manter o entendimento do gabarito preliminar e outras realmente com a banca vindo com o detalhezinho, com o gabarito correto de acordo com a sua publicação. Vamos passar aqui para as questões e vamos resolver uma a uma. Deixa eu ver aqui. Passando para as questões. Tá aí. Então em tela com a imagem e a questão de número 1. A questão do número 1 eu tenho a figura 1A e a figura 1B. Essa é uma questão que deu bastante discussão e eu vou explicar para vocês então por que eu sugiro o recurso pedindo a anulação dessa questão. Então o que ela diz? Que a questão 1 baseia-se na figura 1A e 1B no sistema operacional Windows 7 Professional. A figura 1A mostra o menu do botão iniciar, a figura 1B exibe uma janela desse sistema operacional ativada a partir da figura 1A, na qual se inseriu intencionalmente no local apontado pela seta número 6, um retângulo de modo a ocultar os detalhes existentes nesse local. Então a gente vê que para chegar na figura 1B, eu fiz alguma coisa na figura 1A. Antes disso, ele tem aquele famoso texto que eu sempre falo da Fundatec, que é para ambientar na questão. E nessa ambientação, ele diz que para a resolução das questões dessa prova, considere os detalhes. O mouse está configurado para uma pessoa de mão direita, destro, e usa com maior frequência o botão esquerdo, que possui a funcionalidade de seleção, arrastar normal. Tranquilo, né? O botão padrão, nada demais. O botão da direita serve para ativar alguns menus, nada demais. Certo? Ele está configurado com a velocidade de duplo clique. Isso aí algumas pessoas falou, está configurado para duplo clique, então quando eu clicar uma vez vai valer duas. Não. O que diz que está configurado para duplo clique a velocidade é só para entender que se tu clicar duas vezes um curto espaço de tempo, considera-se duplo clique. Clicar uma vez, esperar um tempo, clicar de novo, considera 2 cliques sequenciais e não duplo clique. Essa é a diferença. Então tem essa ambientação, ok? Que não vai interferir na resolução dessa questão. São as configurações padrão. Então, o que diz o objeto ali da questão número 1? No sistema operacional Windows 7 Professional, para que fosse mostrada a janela 1B, bastou antes, na figura 1A, dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre o item de menu apontado pela seta de qual número? 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, a seta de número 1 aponta para a imagem do perfil do usuário que está usando, a 2 para o link do nome do usuário que está usando o computador nesse momento, o usuário administrador, 3 para o link da biblioteca documentos, o botão de documentos, 4 para o programa computador e 5 para a opção programas padrão lá do painel de controle. Então eu vou aqui para o Windows, deixa eu chegar aqui no Windows 7 para te mostrar o que acontece. Essa aqui é a tela que eles querem chegar na figura 1B. Como é que eu vou chegar nela a partir da figura 1A que mostrava então o menu iniciar? O que acontece é eu pressionar o botão aqui então, a imagem do perfil. Vai abrir as contas de usuário para eu configurar esse perfil. Não é o objeto, não chega numa tela igual a essa aqui. Agora, se eu clicar no nome, que foi o gabarito da questão, o gabarito oficial, que era administrador, no nome, olha o que vai acontecer. Abriu para mim o perfil de usuário com as pastas do usuário. Dentro do perfil, da pasta de perfil do usuário aula para mim, lá seria administrador, eu tenho a pasta appdata. Contudo, ela não está aberta e mais, por padrão, ela está oculta. Tu está vendo que ela está aqui mais clarinha? A gente diz um esmaecido. Por padrão, ela está oculta. Já contraria, né, o objeto da questão e não diz que tem que mudar o padrão, mas tudo bem. Nem vou entrar nesse mérito. O fato é que clicando no nome do usuário, eu vou para a pasta perfil do usuário e eu não tenho aqui no painel de navegação à esquerda já exibindo em appdata.
Para eu chegar em AppData, depois de clicar e estando nessa tela, eu vou ter que dar 2 cliques aqui em AppData. E agora eu estou navegando em AppData. E mais, aqui na esquerda ainda não exibe a estrutura de pastas conforme a imagem da figura 1B. Para exibir a estrutura de pastas da 1B, eu vou ter que navegar aqui até usuários, AppData. E agora sim eu tenho aquela imagem 1B. Mas veja que eu fiz vários passos até chegar lá. Não bastou eu clicar no nome do usuário no menu iniciar. Por este motivo, simplesmente por isto, eu não encontro resposta certa na questão de número 1. Eu coloquei como gabarito preliminar até, eu pensei que ele ia dizer que era o Dinamarca aqui, né? Eu disse, eu acho que a banca vem com Dinamarca porque indicou aqui embaixo que é computador. Talvez eles errem por isso, mas tem coisa errada nessa questão. Já dizia lá inicialmente, quando eu publiquei meu gabarito preliminar, eu só tem discussão sobre isso. Comentei em alguns grupos do Facebook também. Então, essa é a minha sugestão de recurso, tá? Entrem com recurso, explicando que clicando no nome do usuário, que deu o gabarito Brasil, que foi o gabarito oficial, que é clicar em administrador, o nome do usuário, abre a pasta perfil do usuário, que não está com foco em AppData, e sim um nível acima. Para chegar na pasta AppData, tem que navegar até essa pasta, o que não foi descrito na questão de número 1. Maravilha, vamos para a questão de número 2. Questão simples, eu resolvi essa questão no nosso curso. Ela caiu já anteriormente, foi anulada, questões anteriores da Fundatec. Então a gente resolveu isso. E então como é que ela faz? É uma questão que você tem que ter atenção com a sequência de ações, né? Então ele diz que tendo essa configuração aqui do Word, na janela principal do Word, mostrada na figura 2, serão pressionados sequencialmente 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ao final dessas ações, pode-se afirmar que o texto apontado pela seta número 1 estará como? Né? Então, ele vai estar, primeiro, se eu pressionar a seta número 2, vai limpar formatação. Quando eu limpo formatação, ele fica com negrito, itálico e sublinhado desmarcados. Eu limpo formatação, fica negrito, itálico e sublinhado desmarcados. Aí ele pressiona 3, 4 e 5, isto é, marca os 3. Marcou os 3, ele vai apertar o 6 para salvar. 3 permanecem marcados, negrito e itálico sublinhado marcados. Aí ele pressiona o 7 para desfazer. Desfazer a última ação realizada no documento. A última ação realizada no documento foi pressionar o botão de negrito. Então ele desmarca o negrito, restando marcados itálico e sublinhado. Itálico e sublinhado 1 e 3, fecha gabarito D de Dinamarca na 2, conforme publicado pela banca no seu gabarito oficial. Estou de acordo. Questão número 3. Certo? Essa questão número 3. Então, eu fico com a imagem aqui nessa tela. Depois eu tenho o objeto da questão na próxima tela. Então, vamos ver. Eu tenho aqui a janela do Writer. Se eu olhar, deixa eu dar um zoom aqui com bastante atenção, os detalhes que ele vai me pedir. Ele vai dizer que o alinhamento está à esquerda. E aí eu vou explicar o que a banca interpretou e qual é a minha interpretação para essa questão. Então ele olhou para cá, no destaque da figura, e viu que não está marcada a opção de alinhamento à esquerda. Não está ativada. Então ele diz que não está alinhado à esquerda. Beleza, primeiro eu vou dizer qual foi a interpretação da banca e depois a minha. Então ele disse que aqui não está marcado à esquerda. Ele disse também que o que ele falou lá sobre o texto apontado está à esquerda. Depois desse arquivo existem modificações que ainda não foram salvas. Vejamos aqui. Como é que ele diz que não foram salvas? Porque aqui embaixo, do lado do padrão, aqui embaixo, tem um asterisco. Aí esse asterisco indica que tem alterações não salvas. Tá certo, concordo com ele nesse item. Depois, ele vai dizer no 3 que
esse editor de texto encontra-se com a funcionalidade editar arquivo, autoverificação ortográfica e caracteres não imprimíveis ativas. Então, eu posso editar o arquivo, a autoverificação ortográfica e caracteres não imprimíveis está ativo. Então, quando eu for aqui, para editar arquivo está ativo, a autoverificação ortográfica está ativo e caracteres não imprimíveis está ativo. Perfeito, correta a afirmação da banca. Bom, então ele disse que não estava alinhado à esquerda e os outros dois estando certo, 2 e 3 estando certo. O gabarito para a questão de número 3 pela banca é Dinamarca, ok? Meu gabarito preliminar, Equador, mantenho ele. Mantenho o gabarito e vou explicar por quê. Eu apontei que 1, 2 e 3 estavam certas, porque está alinhado à esquerda. Vejamos, olha só. Quando ele mostra o destaque, não está marcado à esquerda. Ok, eu avaliei isso também, quando olhei, me deparei com a prova, olhei, não está nada marcado. Então foi uma pegadinha, porque eles querem que a gente avalie a imagem em si. O que não é comum, normalmente eles não querem que a gente avalie o texto e sim os botões. Mas como nenhum deles está marcado, não tem como avaliar pelos botões, não tem nenhum marcado. Então vamos para a imagem. Indo para a imagem, eu tenho primeiro aqui os caracteres não imprimíveis, que é esse pi, depois de recruta zero, dizendo que quebrou o parágrafo, veio para morreu, vírgula, tem um espaço aqui que é um pontinho, aos, espaço, 94, espaço, anos, vírgula, espaço. E quando chega aqui, eu não sei se caiu para baixo, porque chegou no final, né? Poderia ser justificado aqui, ó. Quando chega em Morty Walker, ele poderia estar justificado porque chega no recuo da direita. Maravilha, por enquanto eu não sei se está alinhado à esquerda ou justificado até o Morty Walker. Aí vem para o cartunista norte-americano e cai a linha sem que aconteça nada manualmente. Se eu tivesse dado um Enter depois de americano, apareceria um sinal de pi. Se eu tivesse quebrado linha com Shift e Enter, apareceria uma seta quebrada para a esquerda. Se eu tivesse dado vários espaços, apareceriam pontinhos. Se eu tivesse dado Tab, uma seta. Nada aconteceu aqui e antes do recuo da direita caiu. Só pode acontecer isso com alinhamento à esquerda. Não tem outra opção para acontecer isso. Então, esse comportamento só pode ter ocorrido por causa do alinhamento à esquerda. E eu vou mostrar para ti isso lá no Writer, certo? Então, eu fiz aqui exatamente o objeto da questão no Writer, exatamente com alinhamento à esquerda. E tá comportamento idêntico lá da nossa questão. Se eu alinhar centralizado, não aparece conforme está a questão. À direita, não aparece. Justificado, não aparece. O norte-americano vem até o recuo da direita. Ok? Então, o justificado, que talvez seria não, o norte-americano vem até o recuo da direita. O único que o norte-americano fica mais colocado à esquerda é o alinhamento à esquerda. E tá, mas e se eu não marcar nenhum, César? Não tem como não marcar nenhum. Olha, eu vou criar um novo documento agora aqui, certo? Ó, criei um novo documento no Writer, não tem nenhum conteúdo e automaticamente o alinhamento à esquerda, que é o padrão, já está ativado. Não tem como eu desativar esse alinhamento à esquerda, certo? Então, por este motivo, eu mantenho a minha interpretação dizendo que o gabarito da questão de número 3 é Equador, contrariando a publicação da banca. Então, 2 recursos já sugeridos. Questão de número 1, pedindo anulação por não haver resposta correta. Questão número 3, pedindo alteração de gabarito para Equador. Questão número 4. Essa foi uma questão tranquila, ela cai sempre, não vi nada de problema para o gabarito dela, nem a resolução dela. Olha só, ele diz que na janela do Excel realizou-se sequencialmente as seguintes ações: inserir-se na célula corrente a fórmula apontada pela seta número 1 e arrastou a alça de preenchimento até o local apontado pela seta número 2, a figura 4b, por meio do pressionamento do botão esquerdo do mouse e deslocamento de seu cursor até esse local. Nesse caso, soltando-se o botão esquerdo do mouse, pode-se afirmar
que, vamos ver, na célula E5 vai aparecer o valor 6. Então, o que é essa imagem aqui? Ó? O que é essa imagem, não, essa fórmula? C4 vezes D4. Toda vez que eu tenho o cifrão na frente da referência, eu prendo essa referência. Então, esse C do C4 nunca vai mudar, mas o 4 está solto. O cifrão na frente do D de D4 prendeu o D, nunca muda. E o cifrão na frente do 4 de D4 prendeu. Então, a única coisa que vai mudar aqui é o 4 da primeira referência. Quando eu vou arrastar para baixo, vai ficar C5 vezes D4, C6 vezes D4, C7 vezes D4, C8 vezes D4. Ok? O que ele disse na A? Que E5 terá o valor 6. E5, quando chegar em E5, vai ser C5 vezes D4. C5, eu tenho o 4 vezes D4, que eu tenho o 1. 4 vezes 1 é 4, perdão, e não 6. Brasil. Na E5 eu terei a fórmula C5 vezes D4. Perfeito, né? Foi o gabarito da banca, gabarito preliminar que eu publiquei. Quando eu arrasto um para baixo aqui, ele arrastou até lá, mas estou aqui do E5, né? E5 vai ficar C5 vezes D4, porque eu fui uma linha para baixo e esse 4 que está solto ele virou 5. Então, concordo com a banca na questão de número 4, Brasil é a resposta certa. Questão de número 5. Na questão de número 5, eu tenho uma alteração do meu gabarito preliminar, que eu tinha indicado. Concordo com a banca, sim. A questão número 5 está correta com o gabarito aqui, letra C de Canadá, 1 e 3. Desculpa aí. Então, o que é 1 e 3? Eu vou mostrar para ti aqui no Excel como é que isso funciona. Olha só. Estou aqui no Excel, tá? Então eu fiz exatamente conforme a banca nos viu. Então ela diz, uma das opções é selecionar E3 até E5 e pressionar soma. Vai funcionar. Maravilha. A outra é C2 até E5. Esse que causou confusão, certo? Para todo mundo aí. E sim, porque mesmo que eu coloque quantidade 1, quantidade 2 e soma as palavras, os textos, eles não entrarão na função soma, porque a função soma só vai considerar os argumentos numéricos. Então, quando eu pressionar, ó, ele saiu da primeira linha, entendeu que eram rótulos, considerou. Então, aquela opção está certa. Tem uma das opções ali que ele clica no botão série. O botão série, em verdade, ele não vai fazer soma, por exemplo, ele vai fazer somente as séries aqui, ó. Se eu for dia 2 até 5, pressionar série, eu posso fazer uma série para baixo, ele vai repetir a palavra soma. Então, o botão série não seria para somar, ok? Nesse caso aí, então a questão de número 5 ficou com C, Canadá 1 e 3, que era aquilo, as duas situações. Pressionar de E3 até E5 e pressionar o botão soma, que é de número 1, e o C2 até E5, que foi o que causou confusão, e pressionar soma, que é número 1, a seta, perfeito, essa questão da banca até o momento, eu não vi nenhum erro nela, talvez aí, se alguém tiver alguma dúvida, me mande a sua interpretação, a gente pode encontrar algum detalhezinho de erro que caiba até um recurso. Próxima questão também é uma questão bem tranquila, tá? Não teve nenhum problema. A questão de número 7, o gabarito é A, porque eu tenho ali um texto, um número, perdão, apontado pela seta número 2, é 300, e ele quer que fique com a mesma aparência do número 1, que é um formato aí com casa decimal, duas casas decimais, só aqui com a moeda, né? O símbolo de moeda. Então não basta eu ir aumentando o casa decimal, nada disso. É muito menos um recuo aqui no 6. É eu utilizar o 3, e aqui, né, quando me mandou essa prova, marcou C, muita gente marcou C. 3. E a seguir dá 2 cliques com o botão do mouse sobre o número 5, que seria o aumentar casa decimal.
Não precisa, porque quando eu configuro ali para a moeda, ele já coloca por padrão as duas casas decimais. Então, bastava clicar no botão de número 3 mesmo, letra A de Argentina, é a resposta certa. A questão de número 8 é uma questão muito difícil. Essa foi a questão que eu achei a mais difícil da prova. Tá? As demais, elas tinham algumas bem confusas, que a gente tinha que ter bastante atenção, mas de conteúdos que a gente costuma estudar, conteúdos que costumam cair em concurso, tá? E alguns equívocos da banca ali, conforme eu já sugeri recurso. A questão número 8 é uma novidade, realmente. Trata do recurso denominado Pocket, né? O Pocket do Firefox. Todo mundo marcou aí favoritos. Eu indico, quando eu botei o meu gabarito preliminar, recebi no celular, as imagens estavam com baixa resolução, eu resolvi pelo texto. Se tu resolver pelo texto e não olhar as imagens corretamente, tu vai cair na pegadinha e dizer que é 2 favoritos. Enquanto não, se tu conseguir olhar essa imagem, foi o que eu não tive sucesso aí quando eu olhei no celular para fazer o meu gabarito preliminar, eu não consegui ver essas imagens aqui que estavam com baixa resolução. E são elas que vão responder a questão. Tá? Eu vou te mostrar isso agora aqui no Firefox. Como é que funciona. Eu abri aqui o Firefox e mostrar para ti que ele cobrou, na verdade, aqui está instalando, sempre quando a gente está usando precisa de instalar atualizações, né? Firefox, aí o Firefox. Então o que ele pediu? Ele disse, se eu acessar um site, vamos acessar o meu site aqui. Como é que eu posso colocar ele com um clique? Certo? Salvar o link dele com um clique. E eu dar uma verificada aqui, não está acessando aqui a internet. Maravilha, agora sim. Então tá, acessei o meu site aqui. E aí ele diz, como é que com um clique eu vou salvar esse link, tá? Conforme as imagens. Então se a gente for aqui salvar em favoritos, beleza. Eu nem preciso clicar em concluído, tá? Só assim eu já coloquei ele para favoritos. Então, eu esperei um tempo sem clicar em nada. E com um clique eu consegui salvar esse link. Se eu for nos favoritos agora, eu vou ter o link salvo. Contudo, deixa eu agora tirar aqui, remover dos favoritos. Ele mostrou as outras duas imagens. Aqui aparece aqui, ó. Quando eu tenho salvo no Pocket. Agora já está salvo no Pocket. E essa aqui foi a segunda imagem. Estava com a parte salva no Pocket apagada. Então, se eu fosse ver a lista agora, seria outra imagem, né? Tinha página inicial e recomendado. É o restante das imagens que responde a questão. Então, se ele não tivesse indicado aqui, que na figura 7A, de acordo com a figura 7B e a 7C, aí poderia ser favoritos 2. Mas como ele indicou no comando da questão as figuras 7B e 7C, aí só pode ser o Pocket. Ok? Então a gente se concentrou, para armazenar o link, ele deu apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Sim, realmente pode dar um clique tanto no 1 quanto no 2, ele vai armazenar o link. Mas para aparecer as figuras 7B e 7C, ele tem que ter usado o recurso do Pocket, que é um novo recurso do Firefox. Ok? Essa questão ela foi a mais difícil e a mais chatinha. Eu te confesso que eu estou olhando cada vírgula dela para ver se não tem nenhum errinho ali, mas no texto, na construção do texto, para a gente conseguir colocar algum recurso, uma vez que eu sei que muita gente aí errou essa questão, ok? Mas por enquanto eu não achei nenhum equívoco nela, e a gente tem então os equívocos aí que eu sugeri
os recursos das questões as questões 1 e 3. Eu, claro, pulei a questão de número 6, mas é uma questão da Lei de Acesso à Informação, não é objeto de questão da informática, não está no nosso domínio de conteúdo. Eu sugeri aos alunos que estudasse fora, né, não teve nem dentro do escopo do nosso curso, mas também já vi comentários dos professores de legislação dizendo que foi uma questão tranquila, gabarito ok, de acordo com a interpretação deles, imagino que seja por aí mesmo. Eu me concentrei dentro das nossas questões de domínio e conteúdo. Uma avaliação geral da prova, foi uma prova que não teve grandes surpresas de conteúdo, à exceção da questão de número 8, mas sim teve aí alguns sérios equívocos da banca, quais eu te sugeri o recurso. Qualquer dúvida na redação do recurso, pode falar comigo, eu te auxilio nessa redação. Se tu tiver também alguma outra interpretação diferente da minha, que eu fiz nos comentários, me manda aí, vamos discutindo, vamos conversando. Se tiver aí alguma outra luz que eu ainda não tive, eu te auxilio também na construção do teu recurso. Espero que tenha tido um bom resultado e conta comigo para qualquer informação adicional. Um grande abraço, bom estudo e boa sorte aí no restante do teu certame.